Olá, boa tarde, o Viva Mais está no ar e hoje nós vamos abordar um assunto que muita gente não conhece a fundo, mas que atrapalha a qualidade de vida e principalmente a saúde bucal. É o bruxismo. Aquele aperto que a gente dá durante a noite, dormindo ou até mesmo durante o dia e que pode até quebrar os dentes ao longo do tempo. Para explicar isso, a gente trouxe aqui o Dr. Leandro Espíndola, que é cirurgião dentista. Obrigada, Dr. Leandro, pela sua presença aqui no Viva Mais. Eu que agradeço, Cris, o convite. É muito bom estar aqui, né, falando de algo que eu amo tanto, né, convivo todos os dias, que é sobre odontologia, saúde bucal. Então, obrigado pelo convite mesmo. Agora explica pra gente o que é o bruxismo. Então, vamos lá. O bruxismo, ele é eu digo para os meus pacientes assim, que ele é uma condição crônica. Então, assim, existem fases que está tudo bem, que melhora, que piora, mas que infelizmente não tem uma cura, mas precisa ser tratada. Então ele é uma doença crônica que consiste em movimentos involuntários que o paciente tem à noite, mas que pode também ter durante o dia. E esses movimentos involuntários, né, que muitas vezes pode ser caracterizado ali por ranger de dentes ou muitas vezes um apertamento muito forte e que traz consequências, assim, às vezes até irreversíveis para a saúde bucal. Quem dorme com pessoas com bruxismo até presencia, né? Sim. Quando tem aquele barulho, dá uma agonia, parece que vai quebrar tudo. Isso é emocional? É algo... Como que a gente pode falar das causas, né? Olha, o bruxismo, eu digo que ele é muitas vezes multifatorial, mas tem um fator principal, que é o psicológico. Né? Às vezes, quando o paciente chega no consultório, eu falo assim, como que tá a vida? Muito cansativa, muito trabalho, muito estressante, porque o fator principal é o psicológico. Claro que tem questões oclusais, né, de mordida, né, questões ligadas à cavidade bucal especificamente, mas é muito baixo essa probabilidade. O maior realmente é o fator psicológico. Então, muitas vezes o cansaço, o estresse, a ansiedade, depressão, tudo isso leva como consequência o bruxismo. Eu digo que muitas vezes a boca, ela dá muitos sinais que o paciente não está bem, não só de doenças, mas também de saúde mental, né? Então, a consequência disso é esse apertamento ou muitas vezes esse ranger de dentes. E quando a pessoa tem ali um parceiro, uma parceira, fica mais fácil de detectar, né? Sim. Porque ele começa a perceber que à noite começa a fazer aquele barulho, aquele som estranho, às vezes um estalido estranho, é os primeiros sinais. Eu acho que a prevenção, né, a ida periódica ao dentista ajuda, né, na percepção disso. Mas o que mais no dia a dia é importante a pessoa observar para saber, opa, eu acho que eu tenho bruxismo, eu preciso tratar isso aqui? É importante, claro, assim, a gente sempre afirma, é importante ir a cada 6 meses no dentista para ter essa avaliação e começar a perceber isso desde o início. Mas o paciente, ele começa a perceber, às vezes, acordando e sentindo toda essa musculatura dolorida, né? Porque imagina, esse músculo, que são os músculos da mastigação, eles fazem um exercício a noite inteira. Involuntariamente, né? Então, o paciente muitas vezes não tem culpa disso, né? Mas é um movimento involuntário. Então, toda essa região começa a doer. Ou muitas vezes o paciente tem uma enxaqueca que não consegue explicar, muitas vezes vai em outros médicos, não consegue saber de onde está vindo, mas enxaqueca, às vezes dor na região dos olhos, né? A gente vai dar um intervalo aqui e no próximo bloco a gente vai falar mais sobre o bruxismo, principalmente sobre tratamento, qualidade de vida. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta, continuamos aqui o assunto do bruxismo. Doutor Leandro, você estava explicando, né, que o bruxismo pode causar algumas dores aqui, né, os sintomas, né? Agora, o tratamento, existe um tratamento que melhore a qualidade de vida, que até acabe com o bruxismo? Como que funciona isso? O bruxismo, infelizmente, como eu disse, ele não tem uma cura, né? Mas precisa ser tratado. Então, existem placas interoclusais, que é importante o paciente usar, né? Onde vai estabilizar essa mordida. Placas interoclusais seriam... Plaquinha de bruxismo, né? Que é uma plaquinha... A gente faz uma placa indicada, com molde, tudo certinho, de acordo com a arcada dentária da pessoa, Exatamente, né? O cirurgião dentista mesmo.
você precisa ser consultado, né, e fazer todo esse tratamento. Mas existe também a toxina botulínica, que é bem legal nesse tratamento, onde a gente relaxa esses músculos da mastigação. Então, o paciente ele sente esse relaxamento, nesse apertamento acaba sendo menos agressivo. Tá? Então, esses dois tratamentos são tratamentos bem importantes para o bruxismo. Mas eu digo que um tratamento importante é o paciente estar bem psicologicamente, que ele vai sentir essa consequência ao longo do tempo, né? Então, quer dizer, é um tratamento em conjunto, multidisciplinar, né? Não é só o dentista, mas o dentista, ele acaba descobrindo ali as razões e encaminhando para outros profissionais, né? Exatamente. Então, é necessária a saída ao dentista sempre, isso que a gente tem que frisar, né? Periodicamente, umas consultas preventivas. Exatamente, a cada 6 meses é importante ir no dentista, porque a gente consegue identificar isso desde o início, né? Por exemplo, uma das consequências é esse desgaste dentário, né? Eu acho que uma das consequências piores é a perda dos dentes. Então, muitas vezes, no início, a gente já começa a perceber que os dentes estão se desgastando e a gente já consegue indicar esses tratamentos para o paciente. Uhum. A gente vai mostrar aqui algumas fotos, uns exemplos disso que você falou. Então, quais as consequências mais graves, né? Por exemplo, quebra dos dentes, isso acontece, a necessidade de fazer tratamento de canal, como que é isso? Não a longo prazo, né? Eu acho que depende muito também da força, né, do paciente. Mas como que é essa consequência e essa... Uhum. Então, a consequência ela pode ser muito devagar, mas também ela pode ser muito rápida, dependendo, como você falou, dessa força, né? Ou dependendo do nível de estresse que o paciente está tendo. Mas as consequências são fraturas dentárias, perdas dentárias, dores nesses músculos da mastigação, dor na articulação, e essa dor na articulação é uma dor, infelizmente, muito severa, que muitas vezes o paciente precisa ir para um tratamento cirúrgico, né? E acaba sendo muito mais invasivo, né? Enxaquecas diárias, né? Então, são consequências que muitas vezes podem ser severas para o paciente, porque ele acaba convivendo com essa dor e incomoda bastante mesmo. Na sua experiência, eu acho que isso surgiu mais depois da pandemia, né? O que você acha? Assim, no seu consultório, isso apareceu muito depois da pandemia? Olha, eu vou te dizer que sim, e infelizmente cada vez mais vai piorando. Principalmente pelo mundo que a gente está vivendo, né? Antigamente, a DTM era mais pacientes ali na quarta, quinta década de vida. A gente começa a perceber que pacientes mais novos, crianças, né, muitas vezes com estímulo de celular, né, o que leva um pouco à ansiedade, pacientes mais jovens, né. Então, pacientes cada vez mais jovens estão tendo essa questão do bruxismo. Doutor Leandro, muito obrigada Eu que mais uma vez agradeço. pela sua presença aqui. Então, ótimas dicas, viva mais e a gente fica por aqui. Até a próxima.